Então, pessoal, aula 5, essa vai ser curtinha para fechar essa semana. Então, transformação de decimal em fração. A gente viu como é que a gente pega uma fração e transforma em decimal, fazendo a divisão, para fazer a comparação. Mas se a gente tiver que fazer o processo inverso, voltar a transformar em fração, a técnica é bem simples, tá? Então, olha só. Toda vez que eu tenho um número decimal, eu vou pegar um número decimal qualquer aqui, 2,8, ok? Toda vez que eu tenho um número decimal, para transformar esse número em fração, são duas etapas. Primeiro, escrever o número sem a vírgula. 2,8 sem a vírgula é 28. Segundo, verificar por qual potência de 10 ele foi dividido. Então vai ter sido dividido por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Como eu vejo isso? Vendo quantos algarismos eu tenho depois da vírgula. Eu tenho um algarismo depois da vírgula, será 0. Terminou? Que 0 fosse sempre fácil assim, né? Não terminou, tá? Quando eu fizer isso, eu vou verificar se essa fração pode ou não ser simplificada. A parte fácil é que na transformação de decimal em fração, a gente vai verificar por 2 ou por 5. Se der para simplificar por 2 ou por 5, a gente simplifica. Tá? 28 e o 10, os dois dá para dividir por 2. 28 dividido por 2 dá 14. O 10 dividido por 2 dá 5. Aqui eu vou ter a fração irredutível que equivale ao 2,8. O 2,8 equivale ao 28 décimos, que equivale ao 14 quintos. Certo? Eu vou até a fração irredutível equivalente. Vamos ver outro exemplo? 0,035. Primeiro passo, escrever o número sem a vírgula. 0035, eu posso escrever só 35. Segundo passo, 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 zeros. E aí eu vou lá e simplifico. 35 milésimos. Os dois dá para dividir por 5. 35 dividido por 5 é 7. 1000 dividido por 5 é 200. Então, o 0,035 é equivalente ao 35 milésimos, que é equivalente a 7/200 avos. Sempre isso. Exemplo A, exemplo B. Se eu quiser, exemplo C, 1,23, 1,23. Como é que eu vou fazer isso? Número sem a vírgula, 123. Número de casas depois da vírgula, 2. 2 zeros. Será que dá para simplificar? Não dá por 2, não dá por 5, não dá por 2 porque não é par, não dá por 5 porque não termina com 0 a 5. Então já está simplificado, está pronto. 1,23 é a mesma coisa que 123
centésimos. Número sem a vírgula. Conta as casas, número de zeros na potência de 10. Número sem a vírgula. Conta as casas, número de zeros na potência de 10. Número sem a vírgula. Conta as casas, número de zeros na potência de 10. Uma casa, 1 zero. 3 casas, 3 zeros. 2 casas, 2 zeros. Beleza? Dá o pause, copia, já vamos voltar. E, conforme prometido, esta aula, um pouquinho menor, porque a anterior, que era para ser de tamanho médio, foi grande demais. A gente vai direto para a atividade. Lembrando, né? Para transformar os decimais em frações irredutíveis, a gente vai colocar na forma de fração o número sem a vírgula, conta o número de casas depois da vírgula para verificar qual é a potência de 10 que está ali embaixo, e terminando simplifica. Por 2, se os dois forem pares, por 5, se os dois terminarem com 0 ou 5. Certo? Resolvendo essas 9 transformações aqui, está feita a revisão do conjunto dos números racionais que a gente precisava fazer nessa sequência de aulas. E a partir da próxima aula a gente já pode entrar no assunto de dízimas periódicas, de fração geratriz, e como a gente calcula a fração geratriz de uma dízima periódica. Dá um pouquinho de trabalho, vai ser um pouquinho mais elaborado do que a gente viu na C10, né? Afinal de contas vocês estão na C20, mas vocês já têm mais condições de entender o que está acontecendo com uma dízima periódica. Certinho? Combinando como sempre, terminou de fazer a atividade, fez as conferências. Como é que a gente faz a conferência disso? Cara, muito barbada. Pega lá no final a fração que tu encontrar, bota na calculadora, divide, tem que voltar a ser esse número. Dá para saber se tu acertou ou não. Só botar lá na calculadora. Por exemplo, vou dar um exemplinho aqui, não devia, mas vou, hein. Olha lá, eu pego o número 0,04. 4 sobre 100. O número sem a vírgula é 4. Uma, 2 casas, 100. Dá para dividir os 2 por 2. 2,50. 2,50 avos. Ainda dá para dividir os 2 por 2. 1,25 avos. Cheguei na minha resposta. O que eu faço agora? Vou lá na calculadora e faço 1 dividido por 50. Opa, por 25. 1 dividido por 25. E eu tenho que achar a resposta. 0,0. Vocês vão fazer isso na calculadora. 4. Eu consigo voltar, testar a minha resposta final para ver se está igual ao meu início. Barbada! Pega a calculadora do celular, divide e vê se vocês acertaram. Vocês mesmos podem ver. Faz a fotinho, manda lá no Cortex para mim, que eu avalio e valido a aula para vocês. Certo? Pause, copia, até a próxima.